Inclusive, hoje, no Balanço Geral, o presidente da OAB em Rio Preto, o Marcelo Henrique, ele conversou com o Sandro Pires, né? Falou bastante sobre esse assunto, sobre o lockdown em Rio Preto. A gente separou alguns trechos porque foi um bate-papo muito interessante e você vai acompanhar com a gente agora. Para a Ordem dos Advogados do Brasil, nós inclusive já expedimos uma nota sobre esse momento crítico da pandemia, o que deixou claro que a Ordem dos Advogados do Brasil não possui profissionais da saúde, ou secretarias de saúde, ou Ministério da Saúde, para dizer se esse decreto lockdown era necessário do ponto de vista de saúde. Se era realmente uma medida ou se poderia ter sido evitado se o prefeito tivesse tomado medidas mais rígidas no passado e não tão distantes, como por exemplo a partir de novembro, com um aumento do rigor na fiscalização contra as festas clandestinas, no transporte coletivo contra as empresas, as aglomerações, o aumento de leitos. Hoje nós temos aproximadamente 300 leitos por uma região de mais de 1 milhão de pessoas. Por que não foi tomada essas medidas previamente, sabendo que tínhamos festas no final de ano, nós tínhamos já notícias externas de que nós teríamos um agravamento da doença aqui na nossa cidade, região, enfim, são medidas que me parece que o poder público municipal poderia ter tomado e não tomou. Chegamos nessa situação, se expediu este decreto como uma medida sanitária para evitar um mal maior. Dentro desta premissa, a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de São José do Rio Preto, ela não pode se opor à necessidade deste decreto do ponto de vista de saúde. É importante que a sociedade compreenda. Segundo ponto, o decreto viola direitos constitucionais, ou direitos legais e constitucionais? Sim, é possível defender, tanto é que o tribunal tem manifestado favoravelmente algumas reclamações. Só que esse direito ele tem que ser reclamado individualmente. A Ordem dos Advogados do Brasil, pela sua subseção, ela não tem legitimidade na lei para buscar amparo para toda a sociedade. É todo o decreto? Não. Podemos reclamar parte desse decreto para ajustar a legalidade e a constitucionalidade. Do ponto de vista coletivo, quem é que pode, qual é o agente público que pode promover medidas de defesa da sociedade em geral? É o Ministério Público do Estado de São Paulo. É ele que tem a competência para verificar a legalidade ou a ilegalidade ou inconstitucionalidade desse decreto em vigência para defender a sociedade. O pessoal pode colocar imagens aí da manifestação até lá na frente do apartamento onde mora o prefeito Edinho. A redação do decreto, ele traz assim, comparado com as informações da Secretaria de Comunicação, contradições. Então, assim, nem tudo está restrito no sentido da circulação das pessoas, mas não se sabe com clareza o que pode e o que não pode. E daí as pessoas estão em situação de isolamento e aí aumenta o seu sofrimento de saber o que pode e o que não pode, porque cada um fala uma coisa. Então essa falta de referência e liderança do poder público, do poder executivo, do nosso município, é que está causando toda essa confusão nas pessoas. Então, assim, o erro está na forma como proceder. Essa falta de transparência e liderança do prefeito é que está causando esse transtorno todo. Então, assim, nós precisamos que venha o prefeito e fale o que ele precisa de forma clara, mais objetiva, com firmeza, que ele sempre fez. Não estamos aqui dizendo que nós somos contra o prefeito Edinho Araújo ou contra qualquer outra autoridade. Mas o que a Ordem está fazendo, porque não foi convidada no passado a participar e nem participou de comitê, embora nós tenhamos pedido isso publicamente em outras reportagens e por meio de ofícios, é para que seja mais claro naquilo que se quer, para que nós possamos conscientizar a sociedade da importância de combatermos conjuntamente
esta pandemia. Você acha que falta uma atuação mais efetiva com relação, por exemplo, ao desrespeito às regras impostas nesse momento, mas fazendo festas particulares, festas em chácaras, em casas aí de temporada, né? E você acha que falta uma atuação mais efetiva para punir quem realmente está desrespeitando sem necessidade as regras? Sim, sem dúvida. Para quem está em casa, nós vivemos em família. Normalmente, claro, se os pais não dão exemplo e não fazem a sua parte, de nada adianta cobrar dos filhos que sejam mais obedientes. E é isso que está faltando. Nós não temos hoje uma referência no executivo no sentido de ser a referência, de ser o exemplo. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Nós temos, ontem eu vi pela internet, não sei porque eu não saí para a rua, mas, por exemplo, os funcionários da Zona Azul, da área azul, estão trabalhando. Ora, como que vai estar colocando em risco a saúde dessas pessoas por conta de arrecadação de taxas? Então, se o sindicato dos médicos tiveram que entrar com ação e conseguir uma liminar para evitar que os médicos continuem fazendo atendimento de medicina eletiva, que é consulta normal. Então, se impôs isso aos médicos particulares e os médicos da rede pública municipal, eles têm que trabalhar. Então, se a prefeitura não der exemplo do que ela quer, como que ela vai exigir a consciência das pessoas? Então, assim, é essa falta de liderança que eu acredito que o prefeito Edinho Araújo, e falo isso com todo o respeito que eu tenho pelo Edinho Araújo, por todo o trabalho, eu acho que até a própria sociedade de Rio Preto, porque ele foi reeleito no último ano, então é porque ele tem a credibilidade, só que ele precisa, é no sentido de sugestão, é no sentido, por isso que nós da OAB sugerimos que ele assuma um papel. Por exemplo, quantos leitos nós tínhamos em novembro? E o que está faltando? É verba do governo estadual para aumentar o número de leitos? É verba do governo federal para aumentar o número de leitos? Nós não sabemos. Né? O número de vacinas, por que não aumenta? Rio Preto recebeu o número a quantidade de vacinas necessárias para aplicar nesse ritmo que tem? Se não receber, é culpa de quem? É do governo estadual, é do governo federal? Então, assim, a sociedade, aqueles que querem voltar a trabalhar, é mais por uma falta de informação e liderança de quem está à frente. E esse papel é do executivo municipal. Por quê? Porque prefeito de São José do Rio Preto, ele é referência não só para a cidade, mas para toda a região. Os prefeitos que estão aí precisam se unir para nós combatermos regionalmente esse mal maior. Não só, e a responsabilidade já reconhecida do Supremo Tribunal Federal é de todos os setores do Estado. É na esfera federal, é na esfera estadual e municipal. O que nós precisamos é nos unir de forma transparente, com liderança de quem tem o cargo, que é o caso dos chefes dos executivos, das prefeituras da nossa região, para dizer, olha, estamos agindo corretamente ou não? Porque o sentimento que está gerando todo esse inconformismo das pessoas é a falta de clareza do que está sendo feito. Será que está valendo a pena as pessoas ficarem com o estabelecimento fechado? Está valendo a pena ficar dentro de casa? E aí, isso está tendo solução no combate à pandemia ou não? É o que a gente gostaria de saber também, né? Se todo esse empenho, se toda essa luta já começa a valer a pena, ou se vai dar frutos realmente, porque tá sim muito difícil ficar em casa, está muito difícil, né? A gente não está no trabalho. Quando eu falo a gente, muitas pessoas que passam por isso, porque eu me sinto no direito de representá-los aqui. Estou sim trabalhando, felizmente, gostaria que vocês estivessem também. Mas façam valer o direito de vocês através da Record TV, através do SP, através do Balanço Geral. A gente está aqui pela luta do cidadão de bem, do trabalhador, do homem honesto, que é o direito à dignidade de trabalhar e sustentar sua casa e se proteger e proteger a sua família também. Eu acredito muito no equilíbrio dessa balança e a gente vai chegar nela, numa hora ou outra, né? Porque não tem como a gente ficar fechando isso, fechando aquilo, fechando tudo, né? Uma hora a gente vai fechar os olhos também, porque ninguém suporta a fome.